Gente, boa noite, Tomoharo. O senhor pode entrar na sala. Seja muito bem-vindo. A sala é sua. Fica à vontade. Boa noite a todos. Bom, eu tinha conversado com o Alessandro, agora há pouco, que eu tinha uma aula, tinha uma live pronta, só que agora de tarde eu resolvi mudar tudo. Oi? Eu resolvi mudar tudo, tudo, tudo. Legal. Então, assim, bom, eu espero que seja legal, porque eu tirei os slides, eu tirei tudo. Legal. Para ficar uma conversa mais aberta, Uhum. né? Sim. Tudo que nós conversarmos hoje, ela está baseado em estudos científicos, tá? Artigos. E lembrem de uma coisa: na área de saúde, ela não é uma ciência exata. Então, não é igual 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não. A área de saúde ela pode mudar de uma pessoa para outra o comportamento em relação ao uso de um medicamento ou de um óleo essencial. Quem até hoje nunca foi ao médico com um determinado problema, e de repente chega lá, ele te receita, pede os exames e tal, te dá um medicamento, e esse medicamento não faz efeito, aí você volta lá. Daí ele simplesmente troca por outro, né? Troca por outro e fala, daqui 7 dias você volta. Se não der certo, e troca de novo. E assim ele vai trocando até achar um. E muitas vezes, né, nós somos cobrados porque nós sugerimos o uso de um determinado óleo para uma pessoa e ela não encontra o resultado esperado. É possível. Só que ele pode não apresentar um resultado específico para aquele problema, mas a vantagem do óleo essencial em relação aos medicamentos, aos produtos alopáticos, é que o efeito colateral dele ele vai resolver outro problema que talvez você nem tivesse conhecimento que ele existia. Bom, nós vamos conversar sobre ansiedade, pânico e depressão. Deixa eu ver quem está na sala. Jonatas, Jaqueline, Melissa, Selma, Neiva, Agnaira, Gabriel, Pamela, Aline, Keila, Dalvândina, Ana Letícia e a Kátia. Bom, é um prazer ter vocês aqui e eu espero poder contribuir com alguma coisa. Gente, até algum tempinho atrás, quando eu ia falar sobre ansiedade, eu falava que o Brasil era o primeiro país no mundo, no topo da lista, em ansiedade e o segundo em depressão. E esse final de semana, ao rever as aulas e fazer mais pesquisas, eu fiz uma triste constatação. O Brasil, hoje, ele é o primeiro em ansiedade e depressão. É triste. Um país tão lindo, com tantas riquezas, com um clima maravilhoso, né? Até mesmo esse calor de Cuiabá não dá nem para reclamar, porque tem lugar que é pior, né? E a gente não consegue encontrar uma explicação lógica para que o Brasil seja o primeiro em ansiedade e depressão. Aqui nós não temos catástrofe, nós não temos guerra, nós não temos falta de alimento, nós não temos desastres naturais. O povo não passa fome, igual uma Somália da vida, fazendo uma comparação. Ou seja, nós vivemos no paraíso e estamos ansiosos e depressivos. Bom, ansiedade, ela é uma coisa boa.
eu só preciso tomar cuidado com o tempo para eu não me estender muito. Eu tenho mania de falar demais. A ansiedade, ela é benéfica para a gente. A gente precisa da ansiedade. A ansiedade é uma função absolutamente normal do psíquico e responsável por funções importantes na evolução do ser. É justamente ela que faz com que tenhamos medo, que sejamos capazes de prever algum tipo de risco e tomemos providência, nos mobilizando, mudando de posição, fugindo, lutando, correndo, tomando alguma atitude. Ou seja, a ansiedade é o que nos mantém vivos. Tá? Graças a ela, nós conseguimos nos manter vivos. E o problema é que tudo em excesso e em deficiência faz mal. O problema da ansiedade é que ela vem nos momentos necessários e depois ela desaparece. Quando você tem o transtorno de ansiedade, ela não vai mais embora. Ela fica oscilando, indo, vindo, indo, vindo, indo, vindo, indo, vindo, o tempo inteiro. Ansiedade, pânico e depressão. Gente, eu não sei como que eu vou fazer para desligar o som aqui do meu... Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho aqui, ver se eu tiro o WhatsApp do meu notebook. Pronto, resolvi um problema. É que está chegando mensagem no meu notebook aqui, fazendo barulho toda hora. Bom, já esqueci onde eu estava. Bom, ansiedade, pânico e depressão. Todo mundo que está aqui na sala sabe a diferença entre um e outro? Alguém poderia me dizer, pode abrir o microfone, o que vocês pensam que seja ansiedade, o que seja pânico, o que seja depressão? Não se sintam envergonhados, nós estamos aqui para conversar. É um bate-papo entre amigos. Não tem nenhum especialista aqui. Eu não sou psiquiatra, sou terapeuta. Não faço ideia. Gente, eu vou ajudar vocês, então. Eu estudei só um pouquinho. Bom, a ansiedade, nós já sabemos, que eu acabei de falar, que era necessária para a nossa vida. Tá? Ela é normal. O que não é normal é ter ela o tempo inteiro. O pânico é uma descarga de adrenalina repentina que deixa o seu corpo em alerta, como se fosse acontecer alguma coisa. Esse é que mata o povo de medo. Tá? Quem sofre de ansiedade, de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, né? A primeira coisa que ele fala, eu vou morrer. Então, para quem já passou por isso, ou conhece alguém, ou se um dia presenciar uma crise de ansiedade, de pânico, você pode falar com propriedade. Fica tranquilo, você não vai morrer. Não com ansiedade e pânico. Tá? Por quê? O nosso corpo, ele só consegue produzir uma quantidade de adrenalina por vez. Ele não consegue, como se abrisse uma torneira, tá? E despejasse adrenalina o tempo inteiro, sem parar. Aí sim seria fatal. Mas ele só tem uma quantidade. Ele jogou aquela quantidade no seu organismo, se vira. Amigo, se o fato é real ou se é coisa da sua cabeça, o problema é seu.
você só vai ter aquela quantidade de adrenalina. Ou você luta, ou você foge, ou você chora e fica pensando que vai morrer. Só que não vai morrer. E só vai ter aquela quantidade. Tá? Não vai ser produzido mais até esgotar o seu organismo. Então, fica tranquilo. E isso vai durar mais ou menos, em média, 30 minutos. Depois de 30 minutos, passa. Oi, Vanessa, tudo bom? Recapitulando, que é muito importante, a ansiedade, as crises de ansiedade e as crises de pânico, tá? Elas não matam. A curto prazo, não. Por que a curto prazo, não? Porque a longo prazo, se você não trata a ansiedade nem sua síndrome do pânico, cada vez que você tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, você vai sobrecarregar um órgão do seu corpo. Normalmente é o coração, as veias e as artérias com o aumento da pressão arterial. Tá? Essa sobrecarga excessiva vai causar um desgaste prematuro. Vai chegar um momento em que o seu coração realmente vai apresentar um problema. Quando você já tem uma doença pré-existente, você já tem uma fraqueza no seu organismo, aí essa dose de adrenalina, sim, ela pode ser extremamente prejudicial e levar a um quadro mais grave. Mas, de maneira geral, a ansiedade e o pânico não matam. Apesar de que todos que passaram por isso têm essa certeza absoluta. Eu vou morrer. Gente, você sai do... É assim, é tipo você pegar uma Ferrari. Você vai de 0 a 100 em 3 segundos. Você está sentado quietinho, assistindo um filme, seu coraçãozinho está lá 60, 70 batimentos por minuto, ele vai a 150. Pá! Um tiro só. Sua pressão arterial está lá 12 por 8, 11 por 7, tranquilinho na dela. De repente vai 16 por 11, 17. Tem gente que chega a 20, 21. Pronto. Estou infartando, estou morrendo. Tá? Essa é a sensação. E a ansiedade e o pânico, elas trazem consigo, assim como a depressão, pensamentos negativos. Só pensa coisa ruim. Mas por que a pessoa só pensa coisa ruim? Porque quando você chega nesse estágio, tá, existe uma substância lá no nosso organismo, no nosso cérebro, no nosso corpo, tá? Chamado dopamina, ela está baixa. A dopamina, ela é responsável pelo prazer e concentração. Se ela está baixa, você não vai pensar em nada que dê prazer. Você só vai ter pensamentos negativos. E isso só piora. Tudo que você alimenta cresce. Quando você entra num quadro, tá? Sem querer generalizar, dizendo que todo mundo que está aqui é ansioso, né? Mas se por acaso você entrar ou presenciar alguém num quadro de ansiedade, de pânico, tá? Fica tranquilo, porque primeiro você tem que se tranquilizar. E é como se preparasse mesmo para uma ação. A descarga de adrenalina, ela é forte. Quando tem essa descarga de adrenalina, ele te prepara para a luta ou para a fuga. O sangue, ele sai da superfície, ele sai da pele e vai para a musculatura, para preparar você para usar seus músculos, ou para lutar ou para correr. O bombeamento de sangue, ele é mais forte, ele é mais intenso, porque você vai precisar disso nesse momento de fuga ou de luta. Só que
tudo isso está acontecendo somente no seu inconsciente, na sua imaginação. Isso não é real. Quando a gente imagina, tá? Nos quadros de ansiedade, pânico, depressão, a primeira coisa que todo mundo fala é na tal da serotonina. A serotonina, ele é um escudo anti-estresse. Ele é produzido pelo nosso corpo. E existem algumas formas, tá, de colocar a serotonina no seu organismo. Medicamentos. Tá? Só que entre nós não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar porque a serotonina pura ela não vai penetrar no seu cérebro. Nós temos uma barreira no cérebro chamada barreira hematoencefálica, que é para impedir que substâncias nocivas penetrem no seu cérebro. E essa barreira impede, tá, que a serotonina penetre na barreira, porque ela é grande. E as moléculas elas estão muito grudadinhas uma na outra, as células estão muito grudadinhas uma na outra, formando uma barreira. Então, ela não vai conseguir penetrar no seu corpo. Quando você faz um exame de sangue, normalmente para saber se a sua serotonina, a concentração de serotonina está baixa, é pedido um exame. Só que o exame ele vai detectar a quantidade de serotonina no sangue. Se ela está baixa ou se ela está alta, ela não vai fazer diferença, porque o que importa é o que está no cérebro. A quantidade de serotonina, dopamina, noradrenalina, elas fazem parte de um conjunto de moléculas que fazem o nosso sistema nervoso se comunicar. O neurônio ele nunca encosta no outro. O neurônio ele fica distante um do outro. E ele vai fazendo essa troca. Tá? Ele vai jogando de um neurônio para o outro. Dopamina, serotonina, noradrenalina. Tá? Quando você toma um medicamento, o medicamento é para evitar, diminuir essa troca, para reter. Tá? Para poder reter a serotonina, para poder reter essas substâncias que seriam benéficas, que seriam necessárias para o nosso corpo utilizar. A forma mais correta seria uma forma natural. Quando você toma um medicamento, ou mesmo faça o uso do óleo essencial, só a substância em si, tanto a natural quanto a alopática, ela não vai curar você. Ela não vai curar a sua ansiedade. Ela não vai curar a sua depressão e ela não vai acabar com a sua síndrome do pânico. Ela vai ajudar a diminuir. Quem vai acabar com isso é você. Com o que você vai fazer da sua vida. Como você vai viver a sua vida. Senão seria muito fácil. Todo o problema é só você tomar um óleo, tomar um medicamento que ele resolve. Só que esse é mais complexo. Ele envolve todo o seu corpo. Gente, a noradrenalina, tá? Quando ela fica baixa, quando a pessoa está com depressão, ela está baixa. Ela é responsável pelas informações das dores. É ela que vai mandando a mensagem para o cérebro de dor. É ela que te deixa mais disposto, com mais energia para fazer as coisas. Digamos que exista um medicamento que tenha noradrenalina. Você vai lá e toma. Vai resolver o seu problema?
Não. Vai remediar. São as atitudes. Uma atividade física, fazer coisas prazerosas, tomar sol, se alimentar de forma correta. Nós sabemos, a live não é específica para isso, mas nós sabemos que existem alimentos que provocam inflamações no nosso corpo. Caramba, mano, quem que precisa de mais problema? Você já está tudo estrupiado, está todo ferrado. Você ainda vai comer um negócio que vai te bombardear mais? Você quer viver ou você quer morrer? Então, são atitudes que nós precisamos tomar. Decisões. Eu quero fazer, eu quero viver. Então, eu vou fazer uma atividade física. Só um exemplo. Quase tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu senti na pele e eu experimentei. Há uns anos atrás, eu tive uma baixa do meu nível de testosterona. E daí eu comecei a fazer reposição de testosterona. Só que era eu parar e cair. Parava e caía. Daí, conversando com o médico, eu falei, eu vou ter que tomar isso para o resto da vida? Ele falou, depende. Eu falei, depende de quê? Se você continuar com a bunda na cadeira o dia inteiro, andando de carro para cima e para baixo, não se movimentar, não fizer uma atividade física, não colocar prazer nas coisas que você faz, vai ter que tomar a testosterona, vai ter que fazer a reposição o resto da vida. Mas se você estimular o seu organismo, ele vai voltar a produzir. Ou seja, não adianta a gente só querer colocar as coisas dentro. É preciso a nossa participação. Tudo que você vai fazer na sua vida, você sozinho, a outra pessoa sozinha, não consegue colocar em você. Ninguém te faz feliz, ninguém te faz triste. Tá? É você que se permite. Então, você se ama. Quando você se ama, você permite ser amado. Quando você é feliz, você consegue desfrutar, dividir, compartilhar essa felicidade com outra pessoa. Caramba, se você precisa de alguém para te fazer feliz, olha, vai ter que tomar muito óleo essencial. Para tomar vergonha na cara. Para fazer as mudanças. Porque se você precisa de outra pessoa para te fazer feliz, você está usando uma muleta, uma bengala, uma cadeira de roda, você está escorando na felicidade de alguém. Ah, que essa pessoa foi embora, é a felicidade dela com ela. Você continua sem. Quando eu disse para vocês que eu resolvi mudar tudo que eu tinha preparado, agora de tarde, a gente fala de brincadeira. Não tem 2 horas que eu resolvi mudar tudo. Tudo que estava programado, tudo que estava pronto. Porque eu me lembrei de uma palavra. Existe um kit chamado Essencial para o Lar. Aquele kit que custa R$ 1.495, que vem 11 óleos, uma pomada e um difusor. E eu sempre falo para as pessoas, já pensou você ter uma farmácia em casa? Está aqui, esse kit. É uma farmácia que você tem em casa. Como que eu vou falar isso para as pessoas? E depois elas vão ter que ir na farmácia procurar uma outra coisa? Ou vão ter que ficar comprando mais óleos separados? Não que isso não seja bom, lógico que é. Mas ela vai continuar acreditando que esse kit, ele é uma farmácia. E exatamente por isso que eu mudei toda a aula. Quando a gente pensa, como que eu vou tratar a ansiedade, como que eu vou tratar o pânico, como que eu vou tratar a depressão com óleos essenciais, as pessoas perguntam, qual é o melhor óleo para a ansiedade? Qual é o melhor óleo para o pânico? Qual é o melhor óleo para a depressão? Todos. Todos eles são.
cada um na sua particularidade. Antes da gente entrar no óleo, eu só queria abrir um parênteses, tá? Sintomas discretos de uma depressão. Quando eu estava escrevendo isso, falei, nossa, estou deprimido. Eu tenho ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho depressão, eu vou ter que beber um kit de óleo inteiro, porque eu estou enrolado. Bom, primeiro sintoma, falta de energia. Lógico, tirando os problemas físicos pré-existentes. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema na tireoide, ela vai ter uma fadiga, tá? Ou outros problemas físicos. Se você não tem nada disso, está tudo certinho, e você anda com fadiga, você anda desanimado, preste atenção, pode ser um dos sintomas da depressão. Como está o seu sono? Você sabe quantas horas, em média, você dorme e fica legal. Ultimamente, você está dormindo mais ou está dormindo menos? Se houve uma alteração no tempo de sono, tá? Não vamos falar nem na qualidade do sono, é no tempo que você fica deitado. Ele aumentou ou ele diminuiu? Se ele aumentou ou se ele diminuiu, mais um sinal de alerta. E o seu apetite? Como está o seu apetite? Ele aumentou? Diminuiu? Esse apetite, nós vamos levar ele para duas vertentes diferentes. O apetite com relação ao alimento e o apetite pelas coisas da vida, as coisas que nos dão prazer. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre, acho que a noradrenalina, que é sobre o prazer? Não, desculpa, a noradrenalina é energia e dor. Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? A dopamina, tá? A dopamina é que é o prazer. Seu nível de dopamina está baixo. E isso pode ser um sintoma de depressão. Às vezes, os sintomas da depressão, eles são muito leves, são muito sutis. E eles vão te sugando aos poucos. Outro sintoma, dores no corpo. Você começa a ter mais dor pelo corpo que o normal. Tá? Aline, o seu pai tem problema de tireoide. Se ele tem problema de tireoide, provavelmente, tá, ele sente cansaço. Tá? Ele tem fadiga. Tem um óleo bem simples, comum, nem é muito complicado, que é excelente também para tireoide, que é o lemongrass, tá? Que é o capim-limão. Ele é ótimo para isso. Independente se é hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Bom, as dores no corpo. Você não está fazendo atividade física, você não apanhou. Alguma coisa está errada. As dores em excesso. Gente, aí me veio uma outra lembrança. Eu não sei se todo mundo aqui conhece os chakras. Tá? Os chakras, eles representam as 7 glândulas mais importantes do nosso corpo. O chakra sexual, que é o segundo chakra, e o chakra base, que é o primeiro, esses dois estão mais ligados ao nosso aterramento, a nossa ligação com a Terra, com a energia da Terra. Só que, quais são as glândulas que eles estão ligados? Gônadas, glândulas sexuais, e as adrenais e suprarrenais.
Ou seja, são as adrenais que liberam essas substâncias que vão diminuir as dores. Tá? Então, fica mais uma dica. Existem óleos essenciais que podem ajudar. Olha só, independente da forma como você olha, o óleo pode te ajudar. Você quer olhar do lado do chakra? Então, você vai lá e equilibra o seu chakra base e o chakra sexual com óleo essencial. Você não quer olhar desse lado, você quer olhar do lado emocional, olhando os óleos essenciais, vai pegar o balance. Passa o balance na base da coluna. Usa o gerânio. Essas dores, normalmente, que são concentradas na região lombar e nas costas, elas tendem a desaparecer. Hoje, por incrível que pareça, nós estamos fazendo menos coisas que nos dão prazer. Nós estamos muito preocupados, muito necessitados em ter. Existe uma necessidade muito grande em ter. Pagar as contas, sobreviver. E você esquece do mais importante, que é o prazer. Qual é a graça de você ter e não ser feliz? Nenhuma. Mas existe a necessidade. Cara, ou eu vou ser feliz, ou eu ponho comida em casa. Você vai pôr comida em casa. Só que você vai pagar um preço por isso. E o preço é alto. É a sua qualidade de vida. A expectativa de vida aumentou. Sim, aumentou. E a qualidade? Sobreviver é uma coisa, viver é outra totalmente diferente. Eu acredito que hoje as pessoas sobrevivam por mais tempo, mas vivem pouco. Porque tiram uma coisa muito importante, que é o prazer. O nosso inconsciente, ele é psicopata puro. Só o que interessa é o prazer. Tudo que você fizer que não der prazer para ele, ele vai arrumar um jeito de sabotar. Ele vai te sacanear. Ele vai te fazer ficar doente. Ele vai te causar problema. Porque ele precisa do prazer. E você não dá esse prazer para ele. Tá? Então, quando a gente se refere ao apetite, não é o apetite só pela comida física, é pelas coisas da vida, aquelas que nos davam prazer. Tem gente que nem lembra mais o que dava prazer. Tanto tempo que não faz, que nem sabe mais o que é. Alteração no aparelho digestivo. Gente, a depressão, ela altera o aparelho digestivo. Ou uma alteração no aparelho digestivo também pode levar à ansiedade, pânico e depressão. Porque uma boa parte da serotonina é produzida no nosso intestino. Se você não tem uma flora intestinal que está correta, você tem baixa produção. Essa serotonina que é produzida pelo nosso corpo, todas essas substâncias, quando elas são produzidas pelo nosso corpo, elas chegam até o nosso cérebro, que é o lugar onde ela deve estar. Elas estão no nosso sistema nervoso, que é onde precisam estar para que as mensagens cheguem no momento certo, para que as medidas de contenção, de proteção, de sobrevivência, de defesa sejam ativadas. Se você não tem essa substância no seu corpo, o seu cérebro não toma ciência do que está acontecendo no tempo correto. Dificuldade de foco. Esse é um outro sintoma da depressão, exceto nos casos do TDAH. Mas só que, nesse caso, já é diagnosticado na adolescência.
Você começou com dificuldade de foco agora, tá? Não, só pode ser duas coisas. Ou depressão ou é Alzheimer. Mas vamos pegar leve, vamos na depressão. Porque essa ainda tem como fazer alguma coisa. Tá? Bom, eu fui fazer umas pesquisas e tem uma pesquisa fresquinha. Foi feita pelos médicos do Canadá, junto com algumas universidades americanas. Os 4 melhores óleos para se tratar a depressão, angústia e pânico. Lembra de uma coisa, porque eu falei logo no início, né? Lá atrás, tá? Eu disse que o óleo sozinho não resolve, ele ajuda. Não adianta você tomar antidepressivo, você vai tomar a vida inteira e não vai acabar com a sua depressão. Você precisa fazer a sua parte. Tá? Os 4 melhores óleos, segundo o último estudo científico de março deste ano. Primeiro, lavanda. Nem é surpresa para ninguém. Né? Todo mundo conhece a lavanda, todo mundo gosta da lavanda, todo mundo sabe que a lavanda é um ansiolítico leve. É o óleo mais vendido no mundo, porque ele deprime o sistema nervoso central, ele consegue te acalmar. Sexta-feira, agora, teve no Globo Repórter, foi sobre aromaterapia. Né? Eu imagino que a maioria aqui assistiu. E apareceu um cara lá, que eu nem lembro de que cidade que ele foi para um país aí fora e trouxe 4 mudas de lavanda. 3 morreram e ele conseguiu cultivar uma, e dessa uma ele está replicando ela. Olha a importância da procedência do óleo essencial. Ele deixou bem claro, esse óleo de lavanda, ele só serve para problema respiratório. A lavanda, a angustifolia, que vem da Bulgária, né, ela deprime o sistema nervoso central. A lavanda que existe no Brasil, ela excita o sistema nervoso central. Mas ela mantém alguma qualidade, ela melhora o sistema respiratório. A lavanda fina, que vem da Bulgária, ela também dilata os brônquios, melhorando a respiração e auxiliando para que você não fique gripado nem resfriado. E isso, a planta que veio para o Brasil, ela conseguiu manter, porque ela mantém algumas características. Outras ela muda por falta de necessidade, porque a planta ela tem a característica dela de acordo com o clima, com a necessidade do local onde ela foi plantada, onde ela é natural. Então, ela desenvolveu um sistema imunológico para isso. Quando você pega o óleo essencial de uma planta, você está pegando o sangue dela, você está pegando o sistema imunológico dela. E o nosso sistema molecular ele é similar ao das plantas. Ao contrário dos medicamentos que atuam em sistemas, tá? Os óleos essenciais eles penetram na nossa célula. Eles vão trabalhar lá dentro da célula, porque eles são naturais. O nosso organismo não entende o óleo essencial como um corpo estranho, mas como se fizesse parte do nosso corpo, por conta do nosso sistema celular, molecular, ser similar ao das plantas. Nós não estamos falando de nada novo. Tá? A aromaterapia ela tem acho que mais de 6.000 anos, coisa bem antiga. Né? Começou lá nos chazinhos e depois foi na destilação dos óleos essenciais. Né? A melhor lavanda que existe, colocaram no chat aí, é a que vem
da Bulgária, daquela região da Europa, é a angustifolia. Bom, o segundo óleo essencial, o segundo melhor óleo essencial, ansiedade, pânico, depressão, adivinhem vocês? Bergamota. Brincadeira, né? Quanta gente tem um vidrinho de bergamota e quase não usa? Gente, ele ajuda a manter focado. Eu sempre recomendo o uso de bergamota para quem tem filho adolescente. Ele vai ajudar a dar o rumo, a dar um caminho, um norte. Focar em alguma coisa. Você imagina nós, um pouco mais vividos. Nós temos tantas dificuldades. Quantas vezes nos vemos encruzilhadas? Vou para a direita, vou para a esquerda. Tá? O que eu faço? Imagine um adolescente começando a vida e aquela pressão da família. Você vai estudar o quê? Você vai se formar em quê? Você vai ser o quê? O cara não sabe nem quem ele é ainda. Já querem saber o que ele vai fazer na vida. Ele está se entendendo com o mundo, ele está se conhecendo como ser humano, como uma pessoa que faz parte desse mundo. Até então, ele fazia parte de uma família. Agora, ele passa a ser cidadão do mundo. A família dele cresceu. As necessidades, os desejos, eles foram ampliados. Novos horizontes foram abertos. A confusão mental é muito grande. As incertezas, elas são enormes. E a bergamota, ela é um óleo excelente para auxiliar no foco, no tratamento, auxiliar da depressão, pânico e ansiedade. O terceiro óleo, dos 4 que foram estudados, mais pesquisados, que tem artigos científicos, a partir de estudos feitos na França, publicados agora em março desse ano, repetindo. O terceiro é a camomila romana. A camomila romana é fantástica para o tratamento desses problemas, dessas falhas, desses transtornos mentais. Gente, ele acalma demais. Qual a mãe que teve o prazer de experimentar a camomila romana no banho do filho? A mãe que fez isso se deu bem pra caramba. Bebê tranquilão. Camomila romana, ela é extremamente calmante. E o quarto óleo é a melissa. Mas não é qualquer melissa. É a Melissa officinalis. Porque existe uma outra melissa que vem da família do capim-limão, do capim-cidreira, tá? Que é matricária, parece, se não me falha a memória, nome científico. Às vezes o primeiro nome ele é igual, mas o nome científico ele muda. Quando muda o nome científico, também mudam as propriedades, tá? Que é observada na cromatografia de um óleo essencial. Então, a Melissa officinalis, ela é um dos 4 melhores óleos para você fazer o tratamento da ansiedade, depressão e o pânico. Bom, camomila é caro, melissa é caro. Lavanda e bergamota nem tanto. Dá para usar a lavanda e bergamota. Tá. Voltando lá atrás, quando eu falei, compra um kit de 1.495 e leva uma farmácia para sua casa. Tá, eu estava falando mentira, porque eu falei um monte de óleo que não vem no kit, exceto a lavanda. Gente, todos os óleos essenciais, todos
Os óleos essenciais trabalham no emocional. Então, eu quero falar bem rápido, tá? A lavanda, não precisa mais falar sobre a lavanda. Esse aí todo mundo já conhece, né? Vocês sabiam que a lavanda, ela evoca sentimentos positivos de autoconhecimento, pode ajudar a superar o medo de rejeição, ajuda a superar o sentimento de não se sentir ouvido ou visto. Tem muita gente que sofre, porque acha que não é notado. A lavanda, ela te ajuda a superar isso. O limão eleva e energiza. Pode ajudar a melhorar a fadiga mental, promove sentimentos de alegria. Todos os cítricos te deixam mais alegre. O único cuidado com os cítricos é no uso da pele, porque eles são fotossensíveis. Se você passa na pele, mesmo diluído, e toma sol, vai ganhar uma manchinha, uma queimadura, vai ser legal. Antes de continuar... Não, desculpa, eu vou continuar. O limão, além dele ser edificante, ele ajuda a melhorar o humor. Sem falar que ele é um detox fantástico. Hortelã-pimenta. Gente, meu hortelã-pimenta. Meu companheiro de todas as horas. Se tem uma coisa que você não vai ver eu sem, é o hortelã-pimenta. Nunca. Até quando eu vou dormir, ele está do lado da minha cama. Aonde eu vou, ele está no meu bolso. Quem encontrar comigo, pode perguntar, é lavanda e hortelã-pimenta. Os dois estão no bolso da minha calça. Eu nem jogo ele mais na mão, eu já esfrego ele no nariz, que é mais rápido. Ah, que delícia. O legal do hortelã-pimenta é o break emocional. O bicho pegou. Tá? Bateu o pânico. O coração disparou, a pressão subiu. O normal é estar em desespero. Calma, meu amigo. Cheira hortelã-pimenta. Dá uma quebrada. É o break emocional. Aí parte para a lavanda, parte para o olíbano, os outros óleos que vão te deixar mais tranquilo, mais sereno. Você já sabe que isso não vai te matar, só que incomoda. Os pensamentos negativos chegam. Agora eu vou morrer, eu vou infartar, tá? Vou ter um AVC, sabe? Um aneurisma, vai explodir tudo, né? Só que não. Mas, no momento, o desespero é muito grande. Quem já teve a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa quando tem uma crise de pânico, sabe o que eu estou falando. Gente, soca hortelã-pimenta, nariz adentro, mas no instantinho acaba. Rapidão você quebra isso. Pelo menos ele tem certeza que não vai morrer, que vai queimar tanto o nariz dele que ele vai esquecer do resto. Principalmente se ele não tem costume. Tá? Melaleuca. Todo mundo usa melaleuca. Quase todo mundo usa, é um dos óleos mais usados. Emocionalmente, ele promove o descarte de relacionamentos parasitários. Ajuda na criação de limites saudáveis. Ajuda no desenvolvimento de amizades e conexões saudáveis. Emoções abordadas, relações parasitárias, codependentes, fronteiras pobres, vontade fraca e toxicidade. Ou seja, cada óleo essencial, ele traz uma ajuda emocional. Ele trabalha o seu emocional. Mas eu usei melaleuca porque eu estava com piolho. Quase ninguém pega piolho hoje, né? Eu estava com herpes, pronto. Mais comum. Melaleuca seca uma herpes em 3 dias. Estava com chulé, com fungo no pé, com mau cheiro embaixo do braço, com mau cheiro lá embaixo,
Ah, usei melaleuca. Tá bom, usou melaleuca. Resolveu o seu problema físico. Mas ela também vai te ajudar no descarte dos relacionamentos parasitários. Aquela pessoa, aquele parasita que está do seu lado, só sugando seu sangue, ele não te dá nada, só te enchendo as paciências. E você não tem coragem de colocar uma cerca, de colocar um limite. Tá? A, a, a melaleuca vai te ajudar na criação de limites saudáveis. Amigo, até aqui você vem, daqui para cá sou eu. Você tem o seu espaço e eu tenho o meu. Colocar os limites saudáveis. Outro óleo, orégano. Promove um humor positivo. Ajuda a dissipar a necessidade de estar certo. Quem usa orégano, tá? No caso de feridas na boca, qual óleo eu posso usar? Melaleuca. Sem dó. Pode colocar melaleuca direto. Gente, até mulher que está amamentando, quando racha o mamilo, passa óleo de melaleuca diluído em óleo de coco, mesmo que a criança vá mamar depois de um tempo, não tem problema não. Não vai envenenar a criança, não. É bom que ela já ajuda a colocar limite na vida dela, diminui relacionamento parasitário, aquela que não vai ser muito dependente da mãe, vai ser independente logo, vai dar menos trabalho. O orégano ajuda a diminuir o orgulho. Muitas vezes a gente sofre ser orgulhoso. Eu dou, mas eu não gosto de receber. Ajuda a manter o foco nas coisas não materiais. Quando a gente se concentra muito nas coisas materiais, a gente se esquece das emocionais e das espirituais. Quanto maior é o seu foco na matéria, menor é o seu foco na essência, ou seja, nas emoções e no espírito. O Líbano. Acho que esse nem precisava falar, né? Caramba, é o tudão. Você não sabe o que você vai fazer, usa o Líbano. Não interessa o que aconteceu, o Líbano resolve. Ele consegue fazer isso. A gente só evita um pouco por conta do preço dele, né? Mas o Líbano, ele induz as sensações de paz, satisfação, bem-estar, relaxamento, equilíbrio, humor, alivia as sensações de abandono, tá? Hoje nós vivemos num mundo extremamente carente, nós temos pouco contato físico, muito virtual, nós conversamos com muito mais pessoas, mas temos contato com pouquíssimas pessoas. Vocês não têm noção como eu gostaria que essa live fosse um bate-papo presencial. Eu estar perto de vocês, andar pela sala, conversar com um, com o outro, e no final poder dar um abraço em cada um. Então, nós estamos juntos, mas nós estamos carentes. Porque, de uma forma, nós nos comunicamos e, de outra, nós nos afastamos. E o Líbano, ele nos ajuda a superar, tá, essa sensação de abandono. Quem se sente abandonado? Pô, estou aqui conversando, tem 23, tirando eu, 22 pessoas na sala. Mas eu estou sozinho no meu consultório. Estou abandonado aqui. Eu tenho só vocês aí. Talvez quem estiver mais pertinho deve estar uns 10 quilômetros de mim. Ou seja, o Olíbano, ele te ajuda a superar essa sensação de abandono, remove bloqueios, limpa a negatividade, afasta os apegos negativos. A gente se apega a coisas negativas. E isso também influencia na ansiedade, no pânico e na depressão. Deep Blue. Todo mundo conhece Deep Blue para dor. Ele é fantástico para dor. Mas como ele atua no emocional, ele também vai te ajudar a lidar
com as dores emocionais. Ele identifica a dor como um professor, ele te provê clareza mental nos momentos de estresse causado pelo sofrimento. Ou seja, quando você está naquele momento para baixo da sua vida, tá? O Deep Blue te ajuda a superar esse momento, tá? Porque ele combate a dor, não só a dor física, mas também a dor emocional. O Zengest, ou Zengest, que é um blend usado pelo nosso aparelho digestivo, tá? Além dele tratar do seu aparelho digestivo, que vai te auxiliar na produção de serotonina, tá? Ele também vai te ajudar a digerir as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida. Ele não ajuda a digerir só o alimento físico que você põe pela boca. Ele te ajuda a digerir as coisas que você põe na mente. E uma das causas principais para a depressão, ansiedade e o pânico é a ruminação de pensamentos negativos. A ansiedade, o pânico e a depressão já trazem pensamentos negativos. Agora, ficar ruminando isso, aí é ferrar mais ainda. Sabe o que é ruminar, né? É ficar mastigando essa porcaria a noite inteira. Gente, só vaca que tem 2 estômagos. Então, ela passa o dia inteiro comendo, jogando em um. À noite, ela tira daquele, fica mastigando, ruminando, para jogar no outro e fazer a digestão final. Só que nós só temos um estômago. Se você ficar ruminando os pensamentos negativos, vai acabar com você. Vai, além de estragar seu sono, seu estômago, aumentar a sua ansiedade, suas crises de pânico, e não vai sair da depressão. O outro é o brief, tá? Ele é um blend respiratório. Ajuda no tratamento de asma, bronquite, pneumonia e tal, mas ele é um ansiolítico fora de série. Eu já usei blend na estrada. Tá? Me deu ansiedade, estava dirigindo, me deu ansiedade. Ela vem do nada. Tá? Fui lá, peguei e passei no peito. Puro óleo. Funcionou. Ótimo. Ele encoraja o indivíduo a liberar a dor, tristeza, receber amor e cura genuína. E você usa ele para melhorar a sua respiração, deixa que ele sozinho vai cuidar do seu emocional. Ele vai te ajudar a colocar essa dor para fora. Gente, ele vai abrir seu peito, tá? Seu peito fica fechado, segurando tristeza, mágoa. O brief, esse blend respiratório, ele abre o seu peito para você colocar essa dor para fora, se livrar dela. Para que guardar coisa que não te faz bem? O indivíduo sofre o amor que nunca recebeu. Eles muitas vezes interrompem relacionamentos devido ao medo, sem saber se o amor que eles precisavam estava lá. Pô, já levou chifrada a vida inteira. E daí o cara fala, pô, a mulher, né? Eu não vou mais me relacionar, porque eu só tomo na orelha, é um chifre atrás do outro, tá? Pô, de repente, aquela pessoa que você conheceu, aquela é a certa. Mas você fica guardando esses ressentimentos e não se permite uma nova oportunidade, uma nova chance. Às vezes, essa pessoa, ou esse cara, né, é o certo. O brief vai te ajudar a se permitir fazer essa escolha, essa opção. Tá? Se permitir experimentar. Pô, se é o certo ou se não é, não sei, cara. O que é certo e errado? É conceito, né? Às vezes o que eu não gostava antigamente, hoje eu já estou aceitando. Né? É a lei da oferta e da procura. Então, assim, já tomei pancada demais. Não estou falando que eu tomei, tá? É exemplo.
Vai que eu levei pancada demais, tá? E, chega, já apanhei muito, não quero apanhar mais. Às vezes, essa pessoa é a pessoa que vai me auxiliar na jornada, que vai me ajudar a me sentir mais elevado. É uma boa amiga, tá? Aquilo que a gente precisava. Só que o medo não permite. Se você faz o uso do brief, ele abre o seu peito, ele joga essa dor fora e ele permite que essas novas conexões sejam feitas. Tangerina. Esse que eu ia falar aquela hora, resolvi não falar, chegou. Tá. Tangerina. Pô, a tangerina, ela acaba com o humor mais negro que for. Você pode estar no fundo do poço, toma tangerina, cheira tangerina. Criança que faz birra que não quer comer, faz cheirar tangerina. Tá? A tangerina é ótima para isso. E a tangerina, nós estamos falando de ansiedade, pânico, depressão. Tá? A tangerina, ela é antioxidante. Antioxidante, ela acaba com os radicais livres. Os radicais livres são partículas de oxigênio e de, acho que nitrogênio, se não me falha a memória. Esses caras soltos é como se fosse dando um tiro nos neurônios. Tá? Cada um radical livre é como se fosse um tiro em um neurônio. Começar a meter bala em todo mundo, você vai estragar seus neurônios. Aí ferrou tudo. Aí vai memória, vai tudo embora. Tá? Então, a tangerina ela vai te ajudar a acabar com os radicais livres e melhorar o humor. Mas ela pode fazer uma outra coisa. Gente, quando você cheira um óleo essencial, ele passa pelo seu duto olfativo, vai chegar até o sistema límbico e vai acionar o hipocampo no seu cérebro, tá? Que vai auxiliar na produção, na distribuição serotonina, dopamina, noradrenalina, tá? Que são os hormônios que vão te deixar bem. Tá? Bom, o que o sistema límbico faz? Ele guarda as lembranças, as emoções, junto com o cheiro. Você sente um cheiro e ele te leva a uma determinada emoção. Então, nós vamos iniciar um tratamento. Já quer melhorar da ansiedade, do pânico, da depressão? Pois é. Vamos pensar num fato legal, bacana, feliz, tá? Algo legal que aconteceu. Pensa alguma coisa que te deixou feliz. Dinheiro que você ganhou, uma pessoa maravilhosa que você conheceu, algo legal na sua vida. Uma coisa muito boa. Pensa bem forte. Põe tangerina na sua mão e cheira. Vai cheirando a tangerina e vai relembrando esse fato legal. Você vai fazer isso várias vezes. Tá? Sempre lembrando de uma coisa boa. Você olha para a tangerina, antes de você destampar ela para sentir o cheiro, você já se obriga a pensar numa coisa boa. Quero pensar num momento bacana da minha vida, legal, um momento prazeroso, de alegria, uma festa, uma viagem, tá? A minha formatura, a realização de um sonho, tá? Pense em alguma coisa muito legal. Aí, cheira a tangerina. Você vai começar a fazer um novo treinamento lá no seu sistema límbico. Para quando você entrar numa crise de ansiedade, de pânico, de depressão, para você cheirar a tangerina, é um tiro. Pá! Pronto. Já veio as lembranças boas, toda aquela tristeza, toda aquela coisa ruim, ela foi embora. Acabou. Tá? Então, é bem interessante esse truquezinho da tangerina. A tangerina, por si só, já é boa, ela é um cítrico adocicado, que já te remete à infância. Tá? Ela ensina o indivíduo a aproveitar a vida, ser mais criativo,
a reexperimentar o ânimo. A alegria conhecida na infância, ela vai resgatar a sua criança interior. Porque se você está assim, você se perdeu da sua criança interior. Sua criança está desaparecida. Tá? Dia das Crianças foi dia 12 agora. E aí, você deu o quê para sua criança? Deu nada, né? Porque você acha que criança é só aquele pequenininho. E é só criança interior, não ganha nem um presentinho. Dizer, o nosso inconsciente é psicopata. Para ele só interessa o que é prazeroso. E o último óleo, nós vamos falar, é o balance. É um óleo aterrador. Tá? Ele promove a sensação de bem-estar, calma, tranquilidade. Ele contribui para a redução do estresse, ajuda a regular as mudanças de humor, contribui para o equilíbrio emocional e ajuda a lidar com sensações de tristeza, medo e raiva. O balance faz isso. Além de regular, de equilibrar o chakra base, que é a ligação com a terra, que vai dar as dores lá nas costas, mudar o humor, tá? Vai bagunçar com a libido, ou você perde a libido, ou sua libido vai lá em cima. Na maioria das vezes, ela só vai lá para baixo. A única coisa que sobe nessa hora é o batimento cardíaco e pressão arterial. O resto cai tudo. A vontade de fazer as coisas, apetite, sono, vai tudo embora. Gente, eu corri o máximo que eu pude, e o que eu queria passar para vocês era isso. Infelizmente, como eu disse no início, o Brasil é o primeiro em número de ansiedade e depressão, sem uma explicação científica, lógica para isso. Mas como a gente não tem como mudar esse quadro, tá? de sair do topo, e com a classificação da OMS, a gente tem como se cuidar melhor e cuidar das pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que estão mais próximas. E vocês viram que com os óleos essenciais isso se torna mais fácil, mais tranquilo e possível, tá? É possível. Só que se você fizer os óleos essenciais, fizer o uso dos óleos essenciais, só dos óleos essenciais, não vai adiantar nada. Vai continuar ansioso, vai continuar deprimido e tendo os ataques de pânico. Muda a sua vida, coloca prazer na sua vida, faz atividade física, toma sol. Gente, 15 minutos de sol por dia. Todo mundo é bonitinho, é gostosinho, mas não é de açúcar, não vai derreter. Pode ir para o sol. Tá? Faz bem e a gente precisa de mais, demais, demais. Tá certo? Outra coisa, muito importante. Não deixe, quem já está tomando medicamento receitado pelo médico, não corte os medicamentos para usar óleo. Junta os dois. Os óleos essenciais potencializam o efeito dos medicamentos. Tá? Ou seja, se você já tinha um que a ciência mostra que funciona, que ajuda, use os óleos essenciais que você potencializa mais ainda. Tá? E tome as medidas necessárias para fazer uma mudança na sua vida. Quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Alguma pergunta, gente? Kátia, pode abrir o microfone, se tiver alguma pergunta aí, pode mandar a ficha. Por enquanto, ainda não. Tomo raro, o pessoal está agradecendo, né? Gostaram bastante. A Keila falou, agora só falta usar os óleos. Vamos usar, vamos usar.
Bom, gente, eu sempre que eu falo, eu tento simplificar da forma melhor possível, Sim, tá? Porque complicado já é a nossa vida, então vamos simplificar as coisas, tá? Você tem uma farmácia ao seu alcance, usa, tá? Mas faz a sua parte também. Não vai colocar toda a responsabilidade em cima do óleo essencial. Ele faz uma parte e você faz outra. Simples assim, tá? Se você fizer isso, vai funcionar, tá? Presta atenção, porque os sintomas da depressão, no início, eles são muito sutis. E quando você descobre, tá? Quando ele é diagnosticado, ele já está num estágio mais avançado, já é mais difícil de ser tratado. Então, todo tipo de desconforto que eu fui falando para vocês, a questão da fadiga, a mudança no sono, no apetite, nas dores, tá? Tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo, ele serve de alerta, tá? Tudo que foge do padrão, tudo que você fazia numa quantidade e hoje você faz mais ou faz menos, tem alguma coisa errada, tá? A única coisa que você pode ter mais e não ficar preocupado com isso, que não é errado, é ganhar mais dinheiro, ganhar mais saúde, ganhar mais qualidade de vida. Isso está liberado, tá? O resto, não. Bom, se não tem muita pergunta, ou é porque eu expliquei muito bem, ou porque ninguém entendeu porcaria nenhuma, né? Então, eu vou na primeira opção, tá bom? Gente, olha, foi um prazer enorme esse bate-papo com vocês, tá? Quem precisar de alguma coisa, tem como entrar em contato comigo via WhatsApp, não é muito difícil.